Eu cumprimento a igreja com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Filipenses, capítulo 1. Dando continuidade ao estudo, meditação no livro de Filipenses, enquanto os irmãos procuram, fico feliz aqui com a presença da irmã Maiara, que está de volta conosco. Estamos sempre orando por você, que o Senhor continue te guardando e Ele esteja sempre contigo. Filipenses capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo, a todos os santos, em Cristo Jesus, que estão com os bispos e diáconos em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nós já vimos na aula anterior a forma em que Deus conduziu a agenda missionária na plantação da primeira igreja cristã na Europa. Paulo pretendia ir à Ásia, mas, impedido pelo Espírito Santo, Deus o conduziu para a Macedônia. Paulo escolheu de forma estratégica a cidade de Filipos para plantar ali a primeira igreja cristã na Europa. E dando continuidade a essa meditação, vamos com uma ênfase um pouco maior, dar continuidade no versículo 1, que nós já acabamos de ler. Filipenses, todos sabemos que é uma carta. Tem o nome de epístola. Por que esse nome de epístola? Era o nome da bolsa que ficava junto ao corpo do animal, onde os mensageiros usavam para guardar as mensagens, para despachar de um lugar ao outro. Daí o nome epístola, não a carta em si, mas o nome da bolsa em que era utilizada para levar as missivas de um lugar ao outro. E é uma carta pequena, de apenas 4 capítulos, é uma mensagem de amor, muito mais do que um tratado teológico, é uma mensagem de amor do apóstolo Paulo à igreja que fora plantada na cidade de Filipos. Paulo, o grande homem de Deus, que escreveu boa parte dos livros do Novo Testamento. E por ser uma epístola, nós vimos na aula passada que havia um padrão. As cartas tinham um padrão do primeiro século. Sempre começava com um autor, era mencionado também o destinatário e havia também uma saudação. Diferente das cartas de hoje em dia, em que o nome do remetente é mencionado ao final da carta. Na época, o remetente era mencionado logo no início desta carta. Então nós vemos isto nesta carta. Versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Esta é a introdução da carta. Aí nós fazemos algumas perguntas iniciais, introdutórias ao livro de Filipenses. Quem escreveu essa carta? São perguntas iniciais que a gente faz. Onde essa carta foi escrita? Quando será que essa carta foi escrita? Por que essa carta foi escrita? Quando Paulo escrevia suas cartas, ele tinha motivos, haviam assuntos gerais que ele pretendia tratar nesta carta. E a gente se pergunta, por que Paulo escreveu esta carta? Pensando ainda no esboço geral da carta aos Filipenses, a gente pode se perguntar, quais são as ênfases que contém nesta carta? Quem é, então, o destinatário desta carta? São algumas perguntas que a gente pretende meditar e tentar, à luz do texto, responder nesta manhã. Começando pelas ênfases da carta, olhando ainda o livro de uma forma bem panorâmica, nós vamos ver do que trata o livro aos Filipenses. Esse livro pequeno de 4 capítulos, quais são
os assuntos que contém este livro? Ele contém pelo menos 4 assuntos principais. Paulo vai tratar na carta aos Filipenses sobre a unidade cristã. Paulo vai tratar dos relacionamentos dentro da igreja. Ele vai estimular para que a igreja ali, ela esteja e permaneça unida. Esse é um ponto. Outro ponto que Paulo vai tratar nesta carta é sobre a maravilhosa doutrina de Cristo, sobre cristologia. A palavra Cristo ela aparece muitas vezes neste livro e é um eixo fundamental, é um eixo central, norteador também nesta carta. Paulo fala então sobre relacionamento, Paulo fala sobre a doutrina de Cristo, Paulo também fala sobre a volta, a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo aparece 6 vezes nesta pequena carta. Paulo fala de relacionamento, fala de unidade, fala da doutrina de Cristo. Paulo também fala sobre a alegria. A alegria é o principal assunto desta carta. É conhecido como uma carta da alegria. O assunto alegria, regozijo, ele aparece 16 vezes nesta carta. E talvez seja o principal assunto desta carta, seja a alegria. Paulo vai nos ensinar, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que a alegria do cristão, ela não depende das circunstâncias. A alegria do cristão, ela está acima de toda e qualquer circunstância. A alegria do cristão é ultra circunstancial. Nos capítulos 1, 2, 3 e 4, Paulo vai falar de 4 ladrões da alegria. Nesses momentos difíceis que nós vivemos, a igreja sempre passa por momentos difíceis, mas em cada época Deus permite que a igreja seja provada ao seu modo. Existem ladrões que tentam roubar a nossa alegria. E neste livro, nos capítulos 1, 2, 3 e 4, Paulo vai mencionar alguns aspectos, algumas circunstâncias, circunstâncias que estavam roubando a alegria na igreja aos Filipenses. No capítulo 1, Paulo faz menção às circunstâncias. Haviam circunstâncias naquela igreja que estavam roubando a alegria dos filipenses. A gente pode ver isso, eu quero que você esteja com a Bíblia aberta, sempre conferindo o texto, no capítulo 1, no versículo 12. Paulo diz assim: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Que coisas são essas que Paulo está mencionando? Ora, prisão, os açoites. E os açoites e a prisão poderiam estar roubando a alegria de Paulo. Mas, pelo contrário, não estavam roubando. Ele entende que tudo aquilo que estava acontecendo estava contribuindo para o proveito do Evangelho. A alegria é um assunto muito presente nessa carta. E um segundo ladrão da alegria, a gente vê no capítulo 2, que são pessoas. Pessoas estavam roubando a alegria da igreja aos Filipenses. É daí que Paulo faz uma exortação à unidade, à mutualidade e à comunhão dos crentes naquele lugar. Capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim: Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, e alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa, que fala de unidade. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Contendas, dificuldades internas na igreja, a gente vai ver isso mais adiante, estavam roubando a alegria aos filipenses. Circunstâncias, pessoas, coisas materiais também podem roubar a alegria do cristão. Paulo vai exortar isto lá no capítulo 3. Ele fala da terceira coisa que roubava a alegria dos cristãos, eram as coisas materiais. No versículo 18 e 19 ele vai falar dos falsos apóstolos, dos falsos obreiros. No versículo 18 diz: porque muitos
dos quais muitas vezes nos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Nosso Mestre Supremo vai dizer em Mateus capítulo 6 e 19, que o reino de Deus é a prioridade do cristão, e não as coisas desta terra. Nós vemos em Mateus 6 e 19, não ajunteis tesouros na terra, um texto muito conhecido, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, onde todas essas coisas vos serão acrescentadas. Os cristãos não deveriam, na época de Filipos, seguir aos falsos apóstolos que estavam presos às coisas materiais, mas o foco deveria estar direcionado em Cristo, a fonte verdadeira da suprema felicidade. No capítulo 4, Paulo também vai exortar aos cristãos para tomarem cuidado com a ansiedade. A ansiedade era algo natural do ser humano. Ela era tão natural quanto respirar, quanto comer, quanto falar, quanto viver. Ela faz parte da constituição humana. Porém, em excesso, a ansiedade pode roubar a alegria do crente. São dificuldades muito presentes nos tempos de hoje. A depressão e a ansiedade. Depressão quando há uma ênfase muito forte nas coisas do passado. Ou então a ansiedade quando está ligado apenas no futuro. Ou preso ao passado, ou preso em coisas que ainda não aconteceram. A recomendação bíblica é que vivamos cada dia. O presente é uma dádiva de Deus. No capítulo 4, do versículo 6, Paulo vai dizer: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, pela súplica e com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, guardará os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Nós, como diz Mateus 6,34, também um texto conhecido, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Esta então é uma carta da alegria. Esse é o assunto principal desta carta. E nós sabemos pela palavra de Deus que não falha, que a alegria do cristão não significa ausência de problemas. Paulo estava sofrendo, sofreu açoite, sofreu prisão, mas mesmo assim estava alegre. E a alegria do cristão não está colocada em coisas dessa terra. A alegria do cristão, ela procede de Deus. Somente Ele pode satisfazer o coração do homem. A alegria, ela é sustentada por Deus e ela também é consumada por Ele e somente por Ele. Ele é a fonte da nossa alegria. Esta carta de Filipenses, ela, como nós vimos na aula passada, ela mostra o plano de Deus para plantar a igreja aos filipenses. E o plano de Deus nunca falha. Mesmo em meio a adversidades, em meio à prisão, parecia que tudo estaria dando errado, porque Deus foi que conduziu Paulo para aquele lugar. E de repente ele é açoitado, ele é preso, pode pensar que o plano de Deus falhou. Mas em meio aos açoites, em meio às prisões de Paulo, a igreja foi plantada e a missão para a qual ele foi enviado, a missão foi bem sucedida. Mesmo em meio às tribulações, o final sempre é exitoso quando o plano de Deus está sendo executado. Nenhuma circunstância pode frustrar os planos de Deus. Ele é dono da história, é dono dos homens, ele é dono de tudo. Os planos de Deus sempre prevalecem. O plano de Deus é invencível. Foi Deus que plantou a igreja na cidade de Filipos, ele mandou Paulo lá, ele cuidou de todas as circunstâncias, e apesar das circunstâncias adversas, o plano de Deus foi bem exitoso, levou a cabo, e ali foi plantada uma igreja, porque o plano de Deus, a vontade de Deus na história sempre prevalece.
Versículo 1 do capítulo 1, como nós estamos vendo, voltando, diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Estamos meditando no versículo 1 desta carta. Aí nós fazemos a pergunta: quem escreveu esta carta? Quando que essa carta foi escrita? Onde? Quais foram as circunstâncias em que essa carta foi escrita? Sabemos que a carta foi escrita no ano 61, entre o ano 61 e 62 da era cristã. Ela foi escrita dentro de uma cadeia. Sabemos que Paulo foi preso por 3 vezes. Em Atos capítulo 16, nós vemos que Paulo foi preso na cidade de Filipos. Em Atos 21, Paulo foi preso em Jerusalém, depois ele foi enviado para Cesareia. E em Atos 28, nós vemos que Paulo foi preso em Roma. No livro de Atos, vemos que então que por 3 vezes Paulo, fazendo a obra de Deus, pregando o Evangelho, ele foi preso. E durante a sua 3ª prisão em Roma, mas no início da prisão, não ao final, porque ele não tinha mais expectativas de ver os filipenses, no início desta prisão em Roma, é que Paulo escreve a carta aos filipenses. Foi a última das cartas da prisão. Paulo escreveu 4 cartas preso em Roma. Ele escreve a maravilhosa carta de Efésios, ele escreve a carta ao seu amigo Filemão, ele escreve a carta aos Colossenses e, por último, ele escreve a carta aos Filipenses, preso em Roma. Ele está preso, ele então escreve uma carta à igreja que ele plantou lá na cidade de Filipenses. Mas por que Paulo escreveu essa carta? O que estava acontecendo na cidade de Filipenses que motivou Paulo a escrever essa carta? Pelo menos 2 motivos que a gente pode identificar no texto: motivos internos e motivos externos. E também para agradecer a generosidade dos filipenses por contribuir financeiramente para com Paulo. Quando Paulo esteve aos Coríntios, uma cidade bem rica, ele não pôde contar com a ajuda financeira. Os coríntios não eram generosos, eles não contribuíam com liberalidade. Ele fala lá em 2 Coríntios 11:8, ele fala: eu despojei outras igrejas, recebendo delas salário. E enquanto estava presente convosco, falando aos coríntios, eu tinha necessidade e não fui pesado a ninguém. Ele vai mencionar os irmãos da Macedônia, ele vai mencionar os irmãos de Filipenses pela sua generosidade financeira, porque os irmãos que vieram da Macedônia, eles supriram a minha necessidade. E em tudo eu me guardei de vos ser pesado e ainda me guardarei. Ele não queria ser pesado, a igreja de Coríntios, mas a igreja de Filipos, ela foi uma igreja generosa com o ministério do apóstolo Paulo. Então, Paulo escreve a carta aos Filipenses, esse é um grande motivo, agradecendo a generosidade financeira dos filipenses para com o ministério do apóstolo Paulo. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo que Paulo escreve essa carta era para combater problemas internos e problemas externos que essa igreja estava enfrentando. Quais eram os problemas internos desta igreja? Bom, a igreja tinha problemas que estava enfrentando, problemas de relacionamento. Paulo, sabendo disto, ele escreve, ele orienta, ele exorta em Cristo Jesus para que superassem esses problemas. Nós já vimos no capítulo 2, versículo 3 e 4, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. A igreja tinha problemas de relacionamento, falta de união, falta de comunhão. Ela tinha presunção, vaidade, soberba, uns querendo ser superiores aos outros. Havia egoísmo naquela igreja, disputas internas, reclamações, individualismo, partidarismo. Eram problemas que a igreja, internos que a igreja sofria. A igreja também não tinha problemas apenas internos, mas também externos. Obreiros fraudulentos, falsos apóstolos, que estavam pregando heresias doutrinárias, estavam pregando um retorno ao judaísmo, a prática da circuncisão para serem salvos. Paulo menciona eles como inimigos da cruz de Cristo, que é totalmente suficiente para a salvação do homem. Eles
eram falsos mestres, e Paulo alerta para que eles tomassem cuidado com esses falsos obreiros. Eram perigos externos que estavam adentrando naquela igreja. É por isso que Paulo escreve essa carta, agradecendo a generosidade financeira dos filipenses e também para combater os problemas internos, problemas de relacionamento entre os irmãos e também problemas externos, para que eles tomassem cuidado e expulsassem os falsos ensinamentos, as heresias e os falsos mestres que estavam rodeando a igreja, tentando fazê-los voltar à prática da circuncisão e à prática anterior do judaísmo. Estamos então no versículo 1, sabemos que o autor desta carta é o apóstolo Paulo, como nós vemos logo no início, no versículo 1 que diz: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Timóteo, ele é um coautor desta carta. Por que será que nós vemos no início Paulo e Timóteo? Será que Paulo escreveu essa carta junto com Paulo? Será que ele escreveu uma parte? Ou será que ele foi usado para escrever a carta enquanto Paulo mencionada? Enquanto Paulo citava, ele era o amanuense desta carta? Não. A verdade é que Timóteo estava com Paulo quando ele escreveu esta carta. Ele faz uma menção a Timóteo pelo fato de Timóteo estar junto com ele naquele momento. Era um companheiro, era um amigo de Paulo. E também Paulo pretendia enviar Timóteo à igreja de Filipenses, aos filipenses. Então Paulo já apresenta Timóteo àquela igreja. Então, o único escritor desta carta foi o apóstolo Paulo. Timóteo é mencionado ali por ser um companheiro de Paulo. Mas vamos relembrar quem que é esse homem que Deus escolheu para fazer a obra e para plantar a igreja na cidade de Filipos. Quem foi, na verdade, o apóstolo Paulo? Todos nós sabemos que o apóstolo Paulo foi um grande homem. Ele foi o maior teólogo, o maior missionário da igreja primitiva. O homem que Deus usou para escrever 13 cartas do Novo Testamento. Ele foi um grande convertido, foi um grande missionário. Ele também era um grande amigo. E, acima de tudo, ele era servo de um grande Senhor. Por que um grande homem? Paulo era de descendência judia. Sabemos pelo livro de Filipenses mesmo que ele era da tribo de Benjamim. Saulo era o seu nome. Na verdade, Saulo é uma versão anterior de Saul, exatamente o primeiro rei de Israel. Então, Paulo passa a ser uma versão grega latinizada de Saulo. Ele nasceu, como nós vemos pelo livro de Filipenses também, que ele nasceu na cidade de Tarso. Então, era o judeu que nasceu na cidade de Tarso e possuía a cidadania romana. Por quê? Tarso era uma colônia. Lembremos da última aula em que Filipos também era uma colônia. Então, todos que nasciam em colônias, eles possuíam cidadania romana, com todos os direitos de um cidadão e privilégios de um cidadão romano. Então, por Tarso ser uma colônia, Paulo nasceu em Tarso, sendo judeu legítimo, ele também obtém a cidadania romana. Paulo era um grande perseguidor. Todos nós sabemos que, sendo um fariseu muito zeloso, muito fervoroso, ele recebeu carta branca para matar e perseguir a todos que estavam na religião do caminho. Mas Deus teve encontros com ele e mudou a situação. Enquanto ele estava indo para perseguir a igreja de Deus, Deus intervém na situação. Por quê? Quem persegue a igreja está perseguindo o próprio Cristo. A igreja de Cristo, ela é o corpo do cabeça que é invencível, que é indestrutível, que é o próprio dono da história. Então, quem persegue o corpo também está perseguindo a cabeça, né? Então, ele estava indo perseguindo para matar os cristãos e Deus ele intervém na história. Paulo, então, é um homem que foi convertido por Deus. Paulo não estava indo atrás de Deus, pelo contrário, ele estava indo para perseguir a igreja de Deus.
Ele não estava ao encontro do Senhor, ao encontro do Evangelho. Ele estava indo contra o Evangelho. Mas Deus vai atrás de Paulo e Deus busca Paulo. Não foi Paulo quem buscou a Cristo, mas foi o próprio Cristo que buscou a Paulo, enquanto ele ia matar os cristãos. Paulo não se prostrou, Paulo foi prostrado por Cristo. Paulo não se rendeu, ele foi rendido. Ele não abriu seus próprios olhos, mas os seus olhos foram abertos para entender a verdade do Evangelho. Ele não descobriu a Cristo, ele foi descoberto por Cristo. Ele não achou a Cristo, ele foi achado por Cristo enquanto estava indo para Damasco para perseguir os cristãos. Ele não bradou da terra até os céus, mas os céus que bradou até a terra, e foi uma iniciativa de Deus. Primeiro Deus chama e ele depois responde ao chamado de Deus, mostrando a graça eficaz de Cristo em relação aos perdidos. Não foi Paulo que entrou no Evangelho, foi o Evangelho que entrou em Paulo. E nós vemos então a conversão de Paulo. Nós vemos uma mudança radical no momento em que Paulo tem um encontro com Cristo. Há uma mudança radical ali. Antes, Paulo ele era uma ameaça à igreja, depois ele passa a se tornar o maior instrumento de plantação da igreja. Vejam que mudança, que conversão radical acontece. De perseguidor de cristãos, Paulo torna-se perseguido, justamente por pregar o Evangelho. Ele, que era um grande problema, passa a ser uma grande bênção para a igreja primitiva. Aquele mesmo homem que recebeu uma carta branca para matar e perseguir os cristãos, ele agora passa a escrever cartas para as igrejas, para abençoá-las, para edificá-las e para salvar muitas vidas. Vejamos que transformação Deus fez na vida deste homem. Em Atos 9:15 disse porém o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Deus então ele reverte completamente a situação em que Paulo se encontrava. Paulo, interessante que ele se dirige à igreja, aos filipenses, de uma forma fraternal. Ele não se coloca como apóstolo. Nós ainda estamos no versículo 1, diz Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Note bem essa palavra servos. Por que Paulo não se apresenta como apóstolo nesta carta? Era comum, era padrão. Na maioria das suas cartas, Paulo ele se apresenta como apóstolo, mas aqui ele se apresenta como servo, como um amigo, e não como um apóstolo. É bem verdade que os filipenses, eles reconheciam a autoridade apostólica de Paulo. Diferente das outras igrejas que duvidavam que Paulo era um apóstolo, essa igreja não tinha dúvidas de que Paulo era um apóstolo escolhido por Deus. Raramente Paulo se apresentava como servo, geralmente era como apóstolo. Ele faz isso apenas nas duas igrejas da Macedônia, que é Filipenses e Tessalônica. E também ele vai fazer isso na carta que ele escreve ao seu amigo, Filemão. Ele não se apresenta como um apóstolo. Servos. Ele usa o termo doulos. O que significa servo? Servo, Paulo ali ele está se revelando à igreja de Filipenses como sendo propriedade de Cristo. Como que não pertencesse a si mesmo, mas ele se coloca como sendo propriedade exclusiva de Jesus Cristo. Ele vai escrever em outra carta, em 1 Coríntios 6:20, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, aos quais pertencem a Deus. Paulo reconhecia então que não era dono de si mesmo, mas ele tinha um dono. Então é assim que ele se apresenta na carta aos Filipenses. Paulo, servo de Jesus Cristo. O servo ele não tem vontade própria. A vida do servo é satisfazer aquele que é o seu dono. Ele faz tudo o que o dono manda. A sua vontade, a vontade do servo, é fazer a vontade do seu Senhor.
Isso pode parecer, na primeira vista, humilhante, pode parecer degradante. Como assim você perder toda a sua vontade e se submeter à vontade de outro? Na verdade, Paulo entende que essa é a maior honra, ele ser tido como escravo, como servo de Cristo Jesus. Agostinho, sobre isso, ele menciona uma frase interessante: quanto mais servos de Cristo nós somos, mais livres nós nos sentimos. Ser escravo de Cristo é ser rei. Ser escravo de Cristo é o caminho para a liberdade perfeita. Então, a verdadeira liberdade, ela só existe quando nos rendemos ao senhorio de Cristo. Através dele é que vem a liberdade que o homem precisa. Enquanto o homem não se rende aos pés de Cristo, ele é escravo do pecado. Mas quando ele se submete ao senhorio de Cristo, é aí, tão somente aí, que ele passa a encontrar a verdadeira liberdade. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Para quem que Paulo está escrevendo então esta carta? Notem bem, uma coisa que chama a atenção aqui nesse versículo primeiro é a palavra todos. Paulo está se dirigindo a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Paulo não faz acepção de pessoas. Ele se dirige a todos da igreja em Filipos. Ele entende que na igreja todos são iguais. Todos têm o mesmo valor diante de Cristo Jesus. O valor que Deus pagou para um e para outro é exatamente o mesmo. Não há um preço de sangue maior por A, B ou por C. Mas na igreja de Cristo, todos têm o mesmo valor. A igreja de Cristo na terra, ela é formada por povos de todas as raças, tribos, nações, todas as culturas, de todas as denominações. A gente vê em Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Mas voltando a Filipenses 1:1, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos. Paulo, ele se dirige à igreja como sendo santos. Santos não significa pessoa perfeita, absolutamente sem pecado. Essa ideia que nós temos hoje em dia, por muitos, é que santo é uma palavra meio assustadora, como se ele estivesse totalmente limpo do pecado e não pecasse mais, totalmente já em corpo glorificado. Temos até medo de usar essa palavra muitas vezes, mas a verdade é que no Novo Testamento, a palavra cristão, ela aparece apenas 3 vezes. Já a palavra santo aparece mais de 60 vezes. Então esse era o termo mais utilizado para se referir ao povo de Deus no Novo Testamento. Santo é aquele que foi separado por Cristo. Significa simplesmente que aquele que se entregou a Cristo, ele pertence a Deus. Ele foi separado para uma nova vida. Então, a palavra santo que Paulo utiliza, ágios, ela tem 2 sentidos, um sentido posicional e um sentido experimental. Sentido posicional no sentido de que aquele que é de Cristo, agora ele pertence a Cristo. No sentido experimental ou progressivo, significa que aquele que foi escolhido por Cristo, que agora serve a Cristo, ele também demonstra evidências de que ele é santo. Ele se santifica e ele busca mostrar provas, através de suas obras, de que ele, de fato, foi escolhido por Cristo. Então, é uma prova viva disso. Você vai ver isso melhor no capítulo 3 de Filipenses, sobre essa santificação posicional e progressiva. Paulo vai mostrar isso de forma mais clara lá no capítulo 3. Então, aquele que é santo em Cristo, ele também demonstra isto através
de boas obras. Então, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Note bem essa palavra com. Paulo está se dirigindo então aos santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Com. Paulo se dirige primeiramente aos santos e depois aos bispos e aos diáconos. Por que Paulo... Muitas coisas interessantes nós vemos aqui. Primeiro, que não é comum Paulo se dirigir também aos líderes da igreja. Essa é uma característica peculiar desta carta. E Paulo ele se dirige primeiro aos santos e depois aos bispos e diáconos. Por que ele não se dirige primeiro aos bispos e diáconos e depois aos santos? Seria talvez mais honroso. Ele se dirige primeiramente aos bispos e aos diáconos, que eram liderança da igreja, e depois aos santos. Mas não. Aqui isso demonstra que não existe essa hierarquia na igreja. Existe apenas um cabeça, que é Cristo. E Paulo se dirige primeiramente aos santos e depois aos líderes, mostrando que os líderes eles devem servir a igreja e não serem servidos pela igreja. Em tempos de apostasia dos tempos de hoje, mesmo, nós vemos falsos obreiros que se portam como sendo donos da igreja. Mas a igreja tem apenas um dono. E nós vemos aqui que os santos são colocados na frente dos bispos e dos diáconos. Isso mostra que no reino de Deus, maior é aquele que serve. Hoje em dia, essa questão de liderança é muito valorizada. Fala-se muito tanto no contexto de igreja, no contexto secular, sobre a importância de você ser e se tornar um líder. A Bíblia fala bem pouco sobre isso, mas ela fala muito sobre o cristão como servo, aquele que serve. Essa é a verdadeira essência do Evangelho. Há uma pirâmide invertida, maior é aquele que serve ao outro. Os ministros, então, eles devem servir a igreja, não serem servidos por ela. Tem um texto bem interessante em 1 Pedro, que fala das características do verdadeiro líder, do verdadeiro pastor, aquele que serve a igreja de Cristo. Quando estive em Atibaia, logo na porta de entrada, tem esses 4 versículos que eles colocaram logo na porta, na entrada, justamente para chamar a atenção das características do verdadeiro servo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 4. 1 Pedro 5, do 1 ao 4. Quais são então as características, segundo a Bíblia, de um líder, de um bispo, de um diácono? Pedro escreve assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Vemos que o verdadeiro pastor, ele tem cuidado da igreja de Deus, porque a igreja de Deus, ela pertence a Cristo, que é o cabeça da igreja. Paulo então se dirige no versículo 1 desta carta aos bispos e aos diáconos. Bispos no Novo Testamento bispo, ancião, presbítero e pastor são termos equivalentes, que dizem respeito à mesma função, ao mesmo ofício.
na igreja. São aqueles que supervisionam, aqueles que alimentam a igreja, aqueles que cuidam dos que estão dentro da igreja. Então, eles devem pastorear o rebanho de Deus. A gente vê essa separação em Atos capítulo 6, quando haviam necessidades sociais na igreja primitiva, que estavam tomando tempo, ocupando uma importância das atividades do pastor. É ali que são separados, então, os diáconos. Os diáconos eram homens que deveriam ser cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo, para cuidarem especialmente das necessidades de assistência social dos de dentro da igreja e também dos de fora da igreja. Não que um seja maior do que o outro, não existe essa distinção, mas são funções diferentes, todos agregando, como membros de um corpo. O pé não é mais importante do que a mão, por exemplo, mas eles possuem funções diferentes no corpo de Deus. Então, em Atos 6, há uma divisão entre os apóstolos que continuariam a exercer o importante ministério da oração e da pregação da palavra, e os homens cheios do Espírito Santo que seriam escolhidos, eles iriam cuidar do importante negócio da assistência social. Você vai ver isso em Atos capítulo 6, versículo 3. Escolheis, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. A importância da assistência social na igreja primitiva foi colocada sobre homens que foram separados como diáconos. E os apóstolos, nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então Paulo se dirige aos bispos, ou então pastores, anciãos e presbíteros, que são a mesma coisa, da igreja de Filipos, e também se dirige aos diáconos. Era a liderança da igreja de Filipos. Ele se dirige aos santos, que foram escolhidos por Cristo, e também aos líderes, aqueles que estavam cuidando, pastoreando, dirigindo aquela igreja local. Todos os santos em Cristo Jesus. Sobre o destinatário de Filipenses, não vou me ater tanto, nós já vimos isto na última aula, sabemos sobre o contexto da cidade de Filipenses. Mas, logo nessa introdução, Paulo então se dirige aos santos, aos bispos e aos diáconos. Ele coloca santos em Cristo Jesus. Santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos. Santos em Cristo, que estão em Filipos. O que isso significa? Ele significa aos santos em Cristo e aos santos que estão em Filipos. Isso mostra a localização daquela igreja. 2 localizações. Uma localização espiritual, eles eram santos em Cristo, e uma localização geográfica. Eles estão em Filipos. Primeiro, a localização espiritual, que é a mais importante. Eles só são santos porque eles estão em Cristo. Isso mostra que, antes de serem cidadãos de Filipos, eles eram cidadãos dos céus. O cristão, ele possui 2 endereços, um terreno e também um endereço celestial. A Bíblia nos mostra que somos peregrinos aqui, e ainda que nós estejamos numa cidade ou em outra, a nossa localização em Cristo de segurança, ela é perene, ela é permanente. Então Paulo se dirige aos santos que estão em Cristo. Estar em Cristo é o que está dentro de Cristo, é estar protegido nele. A cristologia é algo fundamental em toda a teologia paulina, nesta carta e também nas outras. Ele se dirige aos santos que estão em Cristo. É estar nele, é estar seguro nele. Como não ter mais nada acima, abaixo, de um lado do outro, na frente ou atrás. Você está realmente dentro de Cristo. Assim como o pássaro está no ar, como o peixe está na água, ou como as raízes elas estão fincadas na terra, o crente ele também está em Cristo. A localização que define cristão é o fato de ele estar em Cristo. Como viver em um mundo em que cada coisa deste mundo nos fala dele, nos fala de Cristo. É viver uma vida no qual nós nunca nos sentimos separados dele, nem por um só momento.
e de onde nós sempre nos sentimos rodeados e favorecidos por sua presença. Nós sempre estamos favorecidos por sua força e sempre favorecidos pelo seu poder. Em Cristo, somente nele nós estamos seguros. Em Cristo, somente nele nós recebemos a salvação. E Cristo, ele é a nossa única necessidade. O cristão que tem Cristo, ele tem tudo. Mas se alguém não tem a Cristo, tudo lhe falta. Tem uma frase que eu mencionei no último especial, que eu quero repetir, alguns irmãos ouviram, uma frase que me marcou, de Ambrósio de Milão, a respeito do que Cristo representa para nós. Cristo é tudo para nós. Se desejares curar as tuas feridas, Ele é médico. Se estás angustiado pelo ardor da febre, Ele é fonte. Se estás oprimido pela culpa, Ele é justiça. Se precisas de ajuda, Ele é poder. Se tens medo da morte, Ele é vida. Se desejas o paraíso, Ele é o caminho. Se tens horror às trevas, Ele é luz. E se estás em busca de comida, Ele é alimento. O cristão, ele está seguro em Cristo. Porque Cristo, ele é rocha inabalável. O cristão pode todas as coisas com Cristo. Como eu mencionei, o cristão ele pode vencer a força do diabo, pode vencer o ódio e todo o desprezo do mundo e das pessoas. Em Cristo é que o cristão ele tem a sua segurança e a sua perfeita condição de vida eterna. Então Paulo ele se dirige aos santos que estão em Cristo. Essa é a identidade, essa é a localização do cristão espiritual. Os cristãos eles só possuem identidade porque eles estão em Cristo. E também eles estão em Filipos, como nós vimos no versículo 1. É uma posição geográfica. Ao mesmo tempo em que ela está em Filipos, ela também está em Cristo. O cristão ele pode mudar de endereço aqui na terra. Você pode mudar de cidade, de estado ou de país. Isso importa menos, mas onde quer que você esteja, você estará em Cristo. Nele o cristão tem essa segurança. E Paulo se dirige então aos cristãos que, mesmo estando morando em Filipos, antes disso, eles estão em Cristo. Ok? Este foi o versículo 1. O versículo 2 diz assim: graça e paz a vós, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Eu prefiro iniciar este versículo 2 na próxima aula, porque se eu começar, talvez não vá conseguir terminar hoje. Então, eu finalizo aqui no versículo 1, pode ser, irmão Adriano? E finalizo, a gente dá continuidade ao versículo 2 em uma próxima oportunidade. Então eu quero orar com você. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela tua bendita, preciosa e maravilhosa palavra. Muito feliz, Senhor, é muita alegria com que nós nos lembramos que nós somos teus, estamos guardados em ti. O Senhor é tudo que nós precisamos, nós estamos guardados e protegidos por ti. Somente em ti é que nós encontramos a nossa verdadeira identidade, a razão da nossa vida, e tu és a nossa única esperança. A igreja que se reúne aqui no Jardim Lisa, mas antes disso nós somos teus, que o Senhor possa continuar nos guardando e nos conduzindo com força, Senhor, e com vigor até o dia em que o Senhor virá para buscar a tua igreja, que se reúne em toda essa terra. Nós pedimos em teu nome, que vive e reina para todos sempre. Amém.